Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Café com Privacidade. Esse que é um programa criado para trazer para você muito conteúdo, casos práticos, informações, dicas de materiais, treinamentos, tudo o que você precisa saber para se tornar um expert em privacidade e proteção de dados. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E aproveitando para me apresentar para você, se você não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada e sou especialista em privacidade e proteção de dados, eu sou consultora em programas de gestão da privacidade, Privacy Manager certificada pela IAPP e também integro a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Brasília. E a minha missão aqui no Café com Privacidade é descomplicar a LGPD para você na prática, de maneira que você consiga dominar, implantar um programa de adequação, de governança em privacidade em qualquer empresa, e com isso te dar a segurança necessária que você precisa para atuar nesse, que é um dos ramos mais promissores desse e dos próximos anos. Aqui eu sempre trago para vocês situações práticas do meu dia a dia, casos da vida real de um profissional de privacidade, então é muito conteúdo raiz, muito além da LGPD. E o tema de hoje é a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para micro e pequenas empresas, para os agentes de pequeno porte. Nós tivemos final do mês de janeiro, no dia 28 de janeiro, que é o Dia Internacional da Proteção de Dados, uma publicação muito importante, uma resolução que foi publicada pela NPD, trazendo algumas flexibilizações e algumas dispensas de regras da LGPD para esses agentes, e é sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes de começar, eu vou só rodar a nossa vinheta e já volto contigo. Já se inscreveu? Então aproveita para já se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum Café com Privacidade. Lembrando que o Café com Privacidade ele vai ao ar toda terça e sexta às 8 da manhã. Então, quanto antes você conseguir acompanhar esse conteúdo, mais à frente você estará no mercado comigo aqui nesse programa super gostoso. Bom, agentes de pequeno porte. Eu tenho recebido algumas perguntas, algumas dúvidas de colegas empresários mesmo no seguinte sentido: Suzana, eu tenho uma empresa muito pequena. De fato, será que eu preciso me preocupar com a LGPD? Isso é algo que eu tenho que realmente, né? Estou ouvindo todo mundo falar que tem que se adequar. O que isso importa para mim no dia a dia? Eu tenho que me preocupar? Eu sou tão pequeno? E a minha resposta é sempre sim. Mas você hoje já tem uma possibilidade de flexibilização e dispensa de algumas regras da legislação, mas isso vai depender muito das suas atividades, das circunstâncias em que a sua atividade de tratamento estão inseridas, o seu escopo de tratamento, o seu contexto mesmo de tratamento de dados, para a gente identificar se você está elegível ou não a ter algumas regras e algumas dispensas de acordo com o que foi estabelecido por essa resolução. Esse assunto é muito interessante porque o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu vi uma pesquisa muito recentemente, agora eu não vou lembrar qual foi o site, vocês me perdoem. Se alguém souber, deixa aqui para mim nos comentários, mas eu extraí de algum veículo na internet e não salvei. Mas eu vi uma informação muito interessante. Diz que essa nova regra estabelecida aqui pela NPD, ela vai beneficiar mais de 17 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, que representam hoje 93% das empresas em 2022, de acordo com dados do painel Mapa de empresas do governo federal. Gente, nós estamos falando de 17 milhões de micro e pequenas empresas. Mesmo na pandemia, esse setor foi um dos maiores geradores de emprego no país, respondendo por 76% das vagas, segundo números do CAGED, isso referente a novembro de 2021. Então, nós observamos, a partir de tudo isso, o tanto que a perspectiva de quem está trabalhando com a LGPD é grande. Essas empresas terão um regime especial, elas já passam a contar com um regime diferenciado em relação à aplicação da LGPD,
mas o trabalho se aplica também. Então, para quem quer trabalhar com LGPD, para quem está observando esse mercado, quer atuar para micro e pequenas empresas, para que agentes de pequeno porte em projetos de adequação, eu estou aqui para falar para você um pouco mais de como vai funcionar essa resolução. E caso você seja um micro ou pequeno empresário e está curioso sobre o assunto, com certeza esse material de hoje vai te ajudar também. Um videozinho mais curto para a gente falar dessa atualização, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, avançando aqui no nosso conteúdo, lembrando que sempre os PDFs das nossas aulas e todos os demais documentos que eu acho interessante disponibilizar para que você estude, para que você aprofunde os seus conhecimentos em privacidade e proteção de dados, eu disponibilizo lá no canal do Telegram, no grupo Café com Privacidade do Telegram. Então, você pode ir lá e baixar gratuitamente. O link do grupo está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, avançando com vocês, a gente está falando aqui da resolução ANPD número 2, de 27 de janeiro de 2022, que estabelece, portanto, um regime diferenciado para agentes de pequeno porte. Essa resolução ela foi publicada no dia 28 de janeiro, que é considerado o Dia Internacional da Proteção de Dados. Então, foi um presente que a ANPD trouxe para essas centenas de empresas que nós acabamos de conversar aqui, que vai ter um benefício muito grande, uma economia também muito interessante e um incentivo, propriamente dito, para seguir essa legislação, estar adequado, estar à frente no mercado e ter diversas outras oportunidades que eu já falei várias vezes aqui que um programa de adequação traz para a empresa. Nem tudo é custo, tá? A gente tem também vários benefícios aqui agregados a esse programa. Então, partindo para a parte conceitual, que eu acho que é importante, o que são os agentes de pequeno porte? A própria NPD vem definindo ali na resolução que os agentes de pequeno porte são as microempresas, as empresas de pequeno porte, as startups, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas naturais e os entes despersonalizados. E aqui a gente entra também naquele critério de faturamento. Então, micro e pequenas empresas são aquelas que tiveram uma receita bruta igual ou inferior a R$360 mil no exercício anterior. Os agentes de pequeno porte já são aquelas que tiveram uma receita entre 360 mil até 4.800.000 reais. Também temos as startups que tiveram uma receita de até 16 milhões. As associações e partidos políticos, que são as entidades sem fins lucrativos, e os entes despersonalizados, que são aqueles descritos lá no artigo 12 do Código de Processo Civil. E aqui nós temos a massa falida, o espólio, a herança jacente, a herança vacante, a sociedade irregular e o condomínio edilício também. Então, o que acontece indo direto ao ponto para você? Para que esses agentes de pequeno porte tenham direito, estejam elegíveis a esse pacote de flexibilização e dispensa de regras, ele precisa, em primeiro lugar, estar adequado a esse faturamento aqui que nós acabamos de falar, essas regras, né, de micro e pequenas empresas, startups e entidades sem fins lucrativos, entes despersonalizados, essa é uma das regras. E também ela precisa estar enquadrada num padrão que ela não vai tratar dados pessoais em larga escala e nem fazer tratamento de alto risco. O que significa isso? Eu estou aqui para explicar para você qual que é esse critério. Essas são algumas regras que foram estabelecidas. Então, o que é considerado o tratamento em larga escala? Quando a gente fala larga escala, a própria resolução trouxe essa informação para nós. Larga escala é aquele tratamento que abrange um número muito significativo de titular, considerando também o volume dos dados envolvidos. Como assim? Uma pessoa, eu posso realizar o tratamento de dados de um titular, eu posso falar de um dado, ou daquele mesmo titular, eu posso falar de 5 dados tratados. Por exemplo, nome, CPF, telefone, endereço, e-mail. Então, a gente tem que considerar o volume desses dados envolvidos, também a duração desse tratamento, por quanto tempo eu vou realizar esse tratamento, quando eu estou falando de tratamento em larga escala, a frequência desse tratamento, se é todos os dias, quantas vezes eu vou realizar aquela operação.
E a extensão geográfica também desse tratamento. Se eu estou falando de nível Brasil, se eu estou falando todo o Brasil, ou se eu tenho algum tipo de tratamento fora desse nosso contexto aqui territorial, tá? Isso uma primeira informação que tem relação com a larga escala. Então, a empresa, lembrando, para se eleger a essa condição específica de ser enquadrado como agente de pequeno porte e ter flexibilização, ela não pode tratar dados pessoais em larga escala e nem de alto risco. E o que é alto risco? Tratamento de alto risco é todo aquele tratamento que pode afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. O que é isso? São aquelas situações em que a atividade de tratamento possa impedir o exercício de direitos e a utilização de um serviço. E pode também ocasionar algum dano material, algum dano como discriminação, violação à integridade física, o direito à imagem, à reputação, fraude financeira, roubo de identidade, tudo isso é considerado como tratamento de alto risco. Também são considerados tratamentos de alto risco pela resolução aquele que decorre do uso de tecnologias emergentes, que são tecnologias que possam ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, como falamos aqui agorinha, discriminação, violação ao direito de imagem, a reputação, fraude financeira e roubo de identidade. O que são as tecnologias emergentes? São aquelas que utilizam, por exemplo, blockchain. A inteligência artificial também é considerada uma tecnologia emergente, drone, impressão 3D. Então, um tratamento nesse escopo também não vai ter direito à flexibilização das regras, tá? Uma empresa que realize esse tipo de tratamento. Outro que não é possível, que a gente considera, a própria resolução vem considerar também como tratamento de alto risco, aquele de vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, que são o quê? Aquelas câmeras de segurança, aquele sistema de CFTV, onde que a empresa faz aquele monitoramento de zonas acessíveis ao público. Então, aqui também não falaremos de flexibilização de regra. Outro caso, tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os interesses dos titulares. E aqui nós temos aquelas decisões, por exemplo, destinadas a definir um perfil pessoal, um perfil profissional, um perfil de consumo, um hábito de consumo, um perfil de crédito e outros aspectos da personalidade, também conhecido como profiling. E daí nós temos também a utilização de dados pessoais sensíveis ou de dados de crianças, adolescentes e idosos, que são considerados os grupos de vulneráveis. Então, se a empresa realizar qualquer uma dessas atividades que eu acabei de falar para vocês, larga escala ou atividade de alto risco, ainda que ela tenha um faturamento que se encaixe naquelas limitações de PME ou startup, não haverá que se falar em flexibilização de regras da LGPD, tá? Então, ela vai ter que observar a legislação na íntegra, como está definido lá na lei mesmo. O que a gente costuma escutar bastante quando estamos operando no mercado é: mas o meu faturamento é de 360 mil reais por ano. Mas para ser enquadrado nessa regra de flexibilização e dispensa, não basta o agente se preocupar com o faturamento. Ele também tem que se preocupar se ele realiza ou não uma dessas atividades que nós acabamos de descrever aqui, tá? Mas considerando que a empresa não realize tratamento de dados pessoais de alto risco em larga escala, o que acontece? Quais são os benefícios para o agente de pequeno porte? Mais uma vez, cabe aqui para vocês um alerta para que vocês não se confundam. Ou a flexibilização das obrigações impostas aqui nesse regulamento, nessa resolução proferida aqui, publicada pela NPD, ela não isenta esses agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento dos demais dispositivos da lei. Então, o que acontece aqui? Eles terão algumas flexibilizações, algumas dispensas de regra, mas isso não significa em momento nenhum dizer que elas não precisam observar a legislação, tá? Toda empresa que trata dado pessoal, ela tem a obrigatoriedade de observar as disposições que estão ali na LGPD.
Então, considerando, ok, Suzana, eu atendo todos os requisitos aqui da resolução, eu estou enquadrado no faturamento de PME, de startup, eu não tenho um tratamento de dados pessoais sensíveis, eu não trato dado em larga escala, também não tenho tratamento de alto risco. O que acontece? Como que fica esse cenário para mim nesse contexto? E a primeira informação que a resolução vem trazer para a gente tem relação com o atendimento daquelas requisições realizadas pelos titulares de dados. Então, nesse caso, os agentes de tratamento de pequeno porte, eles devem observar que os agentes de tratamento de pequeno porte, eles devem disponibilizar lá informações sobre o tratamento, de acordo com o princípio do livre acesso, lá do artigo 9º, depois você dê uma olhada na LGPD, e eles devem também atender às solicitações de titulares, conforme estabelece lá o artigo 18 da LGPD, naquele rol de direitos de titulares, dos titulares, que o controlador deve garantir o exercício, né? Então, nesse caso, os agentes, eles deverão atender esses pedidos por meio eletrônico, impresso ou qualquer outro que assegure os direitos previstos na LGPD ou o acesso facilitado a essas informações pelos titulares. A LGPD, ela falava apenas em direito eletrônico. A LGPD, ela falava apenas em meio eletrônico e impresso. Está disposto lá ainda. Isso aqui é a redação original, não mudou, por óbvio. Ainda está disponível lá na LGPD dessa forma. Importante, outra coisa que eu preciso comentar com vocês é a respeito do prazo. O agente de pequeno porte, ele tem prazo em dobro para atender às requisições acerca dos tratamentos de dados pessoais. Você deve lembrar que a LGPD estabelece lá no artigo 19 que a confirmação de existência do tratamento ou o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular, em formato simplificado. Então, essa providência deverá ser em formato simplificado imediatamente, ou por meio de declaração clara e completa no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. É o único prazo para atendimento de solicitação de titulares, e nesse caso, o agente de pequeno porte, então, ele vai ter prazo em dobro para resposta. Outra informação muito importante, ainda sobre solicitações de titulares. Os agentes de pequeno porte, eles podem se organizar por meio de entidades de representação da atividade empresarial por pessoas jurídicas ou pessoas naturais, para negociar, mediar ou conciliar reclamações apresentadas pelos titulares. E aqui o critério é o seguinte: qualquer empresa enquadrada naquele faturamento que nós dissemos aqui no início pode se organizar dessa maneira, ainda que ela realize um tratamento de alto risco. Então, basicamente, resumindo para você, os agentes de pequeno porte, independente de realizarem ou não tratamento de alto risco, podem sim se organizar por meio de entidades para tratar as reclamações dos titulares, tá? Só nesse caso é que a gente parece que tem uma certa diferenciação, uma exceção em relação ao alto risco, não precisa necessariamente ser observado para esse ponto aqui específico. Não vai se confundir, hein? Então, seguindo, o que mais faz parte desse pacote de dispensa e simplificação, além do prazo em dobro, para responder ali as solicitações de acesso dos titulares? Nós temos também o registro das atividades de tratamento, o famoso data mapping, o famoso ROPA, né, que ele pode ser realizado de maneira simplificada. Contudo, até agora, a gente ainda não tem uma formalização da NPD a respeito desse modelo que ela deve disponibilizar, e a gente acredita que isso seja feito muito em breve pela autoridade. Outro item importante é a comunicação de incidentes. A NPD dispôs também nessa resolução que a flexibilização ou procedimento simplificado de comunicação de incidente. Outro ponto importante diz respeito à comunicação de incidentes. A NPD também vai dispor em regulamentação específica sobre a flexibilização ou procedimento simplificado de comunicação de incidente de segurança para os agentes de pequeno porte.
E, por fim, seguindo aqui a linha de dispensa, os agentes também estão dispensados de nomearem um encarregado de dados. Os agentes de pequeno porte estão dispensados dessa nomeação. E a resolução, ela vem dizer lá no artigo 13 dessa forma. Você pode ler depois, eu vou deixar a resolução também lá no grupo do Telegram, junto com o material da aula de hoje, tá? Então, o artigo 13 diz assim: os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais exigido no artigo 41. Entretanto, é importante você compreender que o agente de tratamento de pequeno porte que não indicar o encarregado de dados, ele deve disponibilizar um canal, um caminho de comunicação com o titular de dados. Então, embora sem DPO, essas empresas de pequeno porte, mesmo assim, deverão manter um canal de comunicação com o titular e até mesmo com a NPD e demais órgãos, agentes que nós temos aí, órgãos, enfim, e a própria NPD, para lá. E aqui o que parece é que qualquer empresa também, independente dela tratar dados em larga escala ou em alto risco, se for agente de pequeno porte, né, tiver inserido naquele contexto realmente de agente de pequeno porte, ele pode dispensar a nomeação do DPO, mas dando sempre o cumprimento dessa outra determinação, que é disponibilizar esse canal de contato, tá? Então, resumindo para vocês, o que nós temos? Comunicação de incidente, então a NPD deve dispor sobre essa flexibilização ou o procedimento simplificado de tratamento de comunicação de incidentes para agentes de tratamento de pequeno porte, isso vai ser uma norma específica. Também temos aquela regra de dispensa do encarregado, não é que você não possa ter. Então eu sou operador mas eu já tinha um DPO contratado, eu quero continuar com ele, eu gosto da prestação de serviço dele, então significa que eu tenho que dispensar? Não, você pode continuar. Não, você pode continuar com o seu encarregado de dados, a lei não proíbe. O que ela vem dizer é que você está dispensado dessa norma, mas que você mantenha um canal de comunicação, tá? Também podem estabelecer os agentes de pequeno porte uma política simplificada de segurança da informação. A própria NPD já publicou um guia nesse sentido, que eu vou deixar também aqui nos materiais para vocês no grupo do Telegram. E outra coisa que a gente precisa observar é o prazo em dobro, que vai ser para atendimento das solicitações dos titulares, prazo em dobro para comunicação de incidente, exceto quando houver aqui um potencial comprometimento à integridade física ou moral dos titulares. Aí, nesse caso, esse prazo em dobro não se aplica, a comunicação vai ter que ser imediata. O prazo em dobro também para entrega de documentos quando solicitado pela NPD, e o fornecimento, prazo em dobro para fornecimento daquela declaração completa de acordo com o direito do titular, o exercício do direito do titular a requerimento. Esse é um videozinho super curto que eu criei para você, para te atualizar dessa norma, para deixar você por dentro de como que isso vai funcionar a partir de agora, qual que é a perspectiva, o que a gente pode esperar da NPD nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, comente, me ajude a expandir esse conhecimento. Esse Café com Privacidade, ele vai ao ar toda terça e sexta, como eu falei para vocês, às 8 da manhã. Caso você queira ver um assunto bem específico sendo tratado por aqui, escreve para mim também nos comentários. Vai ser um prazer enorme dizer para você, trazer o assunto que você tem interesse aqui no nosso café. Tá bom? Um abraço para vocês e nós nos vemos então no próximo Café com Privacidade.